Prezadas alunas, prezados alunos, nestas videotransparências nós vamos estudar fundamentalmente os conceitos sobre juntas parafusadas ou aparafusadas. Inicialmente, na primeira parte, eu vou apresentar os conceitos básicos sobre parafusos, nomenclaturas, especificações e, posteriormente, na segunda e última parte, eu vou mostrar um exemplo de aplicação de juntas parafusadas. Vamos começar com a nomenclatura de rosca, que é fundamental para todo o andamento dessa videoaula. Se eu tenho um parafuso aqui, eu tenho as roscas, eu vou ter aqui o maior diâmetro que está aqui, que é o diâmetro que vai de uma crista a outra crista, que é chamado de diâmetro nominal. Aqui está diâmetro maior, mas o mais comum é chamar de diâmetro nominal. O outro diâmetro que a gente vê numa rosca é o diâmetro da raiz, que vai do fundo de uma crista até o fundo da outra aqui. Isso aqui é chamado de diâmetro menor ou diâmetro da raiz. O diâmetro médio, claro, é o diâmetro nominal mais o diâmetro da raiz dividido por 2. Isso a gente nem vai utilizar. Mas existe um outro diâmetro, que é o diâmetro no passo. O que é o passo, na verdade? O passo é a distância entre dois pontos homólogos de uma rosca, ou seja, a distância dessa crista a essa crista. Isso é o passo P minúsculo. Poderia medir aqui embaixo também, a distância desse fundo até esse outro aqui. É o mesmo valor. O passo ele é muito importante porque as roscas são padronizadas e todas as dimensões são determinadas a partir do passo e do diâmetro nominal. Assim, para as roscas do sistema internacional, das roscas ISO, o diâmetro do passo, ou seja, o diâmetro no passo, que é esse diâmetro que está mostrado aqui, que não é o diâmetro médio, ele não é o diâmetro médio, o diâmetro do passo é igual ao diâmetro nominal, ou o diâmetro maior, menos 0,649519 vezes o passo. Observe que o diâmetro do passo ele depende do diâmetro nominal e do valor do passo. O diâmetro da raiz, que é esse menor aqui que eu mostrei, ele também é normalizado. Ele é o diâmetro nominal menos 1,226869 vezes o passo. Ou seja, conhecendo-se o diâmetro nominal e conhecendo-se o passo de uma rosca, todas as demais dimensões, ou seja, todos os demais diâmetros, ficam determinados. A mesma coisa vale para as roscas no sistema inglês, onde N é o número de fios por polegadas. Em vez de passo no sistema inglês, usa o número de filetes por polegadas. É algo semelhante. Um outro conceito importante dentro de nomenclatura é a área sob tração. Ela vai ser fundamental para nós selecionarmos uma rosca. A área sob tração é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Que diâmetro? Na verdade, é uma média aritmética entre o diâmetro do passo e o diâmetro da raiz, ou o diâmetro menor, dividido por 2. Ou seja, diâmetro do passo mais o diâmetro menor, o diâmetro da raiz, dividido por 2 elevado ao quadrado, vezes π sobre 4 é a área de resistência à tração. É através dessa área de resistência à tração que nós vamos selecionar um parafuso. Fisicamente, a área de resistência à tração significa o seguinte: se eu pegar uma barra cilíndrica feita com o mesmo material e o mesmo tratamento térmico do parafuso, essa barra cilíndrica com área de resistência, essa barra cilíndrica com área AT vai ter a mesma resistência do que o parafuso com essas dimensões dP, dr e o diâmetro nominal. Tá certo? E com isso, a resistência à tração no parafuso é a força axial dividido pela área, a resistência à tração. A especificação de um parafuso também é muito importante para a sua seleção, assim como a área de resistência à tração. No sistema internacional, no sistema ISO, um parafuso é especificado dessa maneira: M12 por 2, onde M é de rosca métrica, 12 é o diâmetro nominal ou diâmetro maior, em milímetros, ou seja, 12 milímetros, e 2 é o passo. Então, um parafuso M12 por 2 significa uma rosca métrica de diâmetro nominal de 12 milímetros e passo de 2 milímetros. Embora nosso foco é o sistema internacional, as roscas inglesas também são bastante utilizadas. Assim, as roscas inglesas podem ser, no sistema inglês, são especificadas dessa maneira: 1 1/4
por 12 UNC. Ou seja, o diâmetro nominal ou diâmetro maior é de 1 polegada e 1/4. Ela tem 12 fios por polegadas e é da série grosseira. O NC significa série grossa. Podia aparecer um NF aí na frente, que seria uma série fina, tá bom? Além desse tipo de especificação, existem também as classes de resistências no sistema métrico, no sistema ISO. Elas são expressas através de dois números separados por um ponto, x.y, onde x indica a resistência mínima à tração, multiplicado por 100 megapascal, e y, o limite de escoamento em percentual do limite de resistência à tração. Eu mostro isso com um exemplo prático. Ou seja, um parafuso de classe 10.9, está escrito aqui na cabeça do parafuso. Isso significa que esse parafuso tem uma resistência à tração mínima de 1000 megapascal, ou seja, 10 multiplicado por 100, então vai dar uma resistência à tração de no mínimo 1000 newtons por milímetro ao quadrado ou 1000 megapascal, é a mesma coisa. E ponto 9 significa que o limite de escoamento é de 90% desse valor, ou seja, 90% do limite de resistência à tração, vai dar 900 megapascal. Um segundo exemplo é um parafuso de classe 12.9, onde ele vai ter um limite de resistência à tração mínimo de 100 vezes 12, 1.200 megapascal, ou newtons por milímetro ao quadrado, tanto faz, e um limite de escoamento de 90% desse valor, ou seja, 1.080. Na verdade, o nosso objetivo é falar de juntas parafusadas, mas para isso nós precisamos conhecer o básico sobre parafusos. O grande objetivo de uma junta parafusada é unir e manter unido dois ou mais corpos através de parafusos, como, por exemplo, prender uma roda de um carro, o pneu de um carro na sua roda. Coloca-se os parafusos, aperta para manter os dois corpos, pneu e roda juntos. Do ponto de vista mais de indústria, tem que se manter um vaso de pressão. Eu tenho esse bocal aqui, que tem que ser preso no vaso através de parafusos. Esse vaso vai ser submetido a uma pressão interna muito grande. A tendência é essa tampa sair e provocar falha. Os parafusos é que vão ter que manter os dois corpos unidos, o bocal ou a tampa e o corpo do vaso de pressão. Para isso, nós vamos precisar de algumas equações que eu vou mostrar daqui em diante. Antes, porém, vou mostrar aqui de maneira esquematizada. Aqui tem uma junta parafusada, tem dois parafusos, tem um corpo 1 mais escuro, o corpo 2 mais claros, e preso pelos parafusos aqui e as suas portas. Tá? Tem o corpo 1 representado pela sua constante de rigidez K1, o corpo 2 representado pela sua constante de rigidez K2. O grande objetivo é manter uma força de compressão entre os dois corpos. Nunca vamos perder isso de mente. O objetivo é manter uma força de compressão entre os dois corpos. Mesmo quando a força externa for aplicada, que hora que o sistema entrar em operação, essa força de compressão entre os dois corpos tem que ser mantida. Ou seja, sempre durante todo o funcionamento, a força entre os corpos tem que ser sempre menor do que zero. Esse é o objetivo da junta parafusada. A junta, assim, ela sofre um pré-carregamento através de uma força Fi para que os corpos estejam sempre sob compressão. Como eu acabei de falar, esse é o grande objetivo de uma junta parafusada, é manter os corpos unidos. A falha mais grave que pode ocorrer em uma junta parafusada é quando a força entre os corpos se anula ou se torna positiva. Isso significa que não existe mais a junta. Quando uma força externa é aplicada na junta, uma parcela dessa força externa ela tende a separar os corpos. A outra parcela é suportada pelo parafuso. Uma boa junta, a parcela suportada pelo parafuso deve ser a maior possível. Uma junta ideal é aquela em que toda força externa é suportada pelo parafuso. Isso não acontece, isso é impossível, nós vamos ver já já. Bom, antes de mais nada, eu já falei, nós temos que fazer um pré-carregamento dos parafusos. Esse pré-carregamento serve para comprimir os corpos a serem unidos e, com isso, aumentar a resistência à carga externa. Esse pré-carregamento é feito através do aperto dos parafusos, ou seja, eu tenho o corpo 1 que está aqui em cima, que é esse aqui,
vai ser unido ao corpo 2, eu coloco o parafuso, coloco a porca e começo a girar a porca de tal maneira que eu vou apertando os dois corpos. Com isso vai surgindo uma força de compressão entre os corpos e, claro, por questões de equilíbrio, uma força de tração no parafuso. O valor de ambas são iguais a FI. Ou seja, eu aperto o parafuso, eu vou apertando o parafuso através do giro da rosca, vou comprimindo os dois corpos e, como consequência, o parafuso vai sofrendo tração. Quando a força externa for zero, a força de compressão nos corpos é igual a menos FI, ou seja, vai atuar um valor de compressão nos corpos durante a montagem de FI sob compressão, ou seja, menos FI. Nos parafusos, como eu falei, em consequência, vai atuar uma força de tração de FI. Ou seja, quando o sistema estiver desligado, sem nenhuma força externa, a força no parafuso é de mais FI e a força nos corpos é de menos FI. A força externa vai ser suportada pelo parafuso e pelos corpos. Qual a parcela da força externa que vai ser suportada pelo parafuso e a parcela que vai para os corpos é determinado pelas rigidez relativas de parafuso e dos corpos a serem unidos. Isso é muito importante. Para facilitar os cálculos, nós vamos trabalhar as constantes de rigidez dos corpos como sendo um único. Com isso, nós calculamos a constante de rigidez equivalente dos corpos, Kc. Ou seja, se eu tiver N corpos sendo unidos por um único parafuso, ou dois, eu posso trabalhar como se fosse um único corpo, calculando a sua constante de rigidez equivalente, Kc. 1 sobre Kc é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre Kn. Com isso, facilita os cálculos, como veremos a seguir. Nós vamos determinar agora a força atuante no parafuso. Ou seja, a força atuante no parafuso, após a aplicação da força externa, vai ser igual à força de montagem, que já existia, mais uma parcela da força externa que vai ser suportada pelo parafuso, vezes a força externa. Essa parcela da força externa suportada pelo parafuso é igual à constante de rigidez do parafuso dividido pela constante de rigidez do parafuso mais a constante de rigidez dos corpos. Daqui a pouco eu vou mostrar que isso é chamado de constante da junta. A força atuante nos corpos após a aplicação da força externa vai ser igual a menos a força de montagem com mais a parcela da força externa que vai para os corpos, que é igual a Kc sobre Kp mais Kc vezes a força externa. Observe que aqui no numerador aqui é Kc, porque eu estou trabalhando com os corpos. Lá era Kp, porque eu estava trabalhando com os parafusos. A constante da junta, como eu falei antes, que a parcela da força externa absorvida pelo parafuso é igual àquela expressão que eu mostrei anteriormente, ou seja, Kp sobre Kp mais Kc. Este valor, o ideal é que esse valor seja o maior possível. Uma junta ideal, a constante de rigidez do parafuso é infinita e a dos corpos é muito pequena. Com isso, numa junta ideal, eu tenho esse valor igual a 1. Isso significa que 100% da força externa vai para os parafusos e os corpos ficam unidos com a força de montagem menos FI. Isso não acontece. Uma boa junta tem uma constante de junta em torno de, vamos colocar aí, 0,7. Uma constante de junta igual a 0,7 significa que 70% da força externa vai ser absorvida pelos parafusos e 30%, claro, vai ser absorvida pelos corpos. E com isto, nós terminamos essa nossa primeira parte, onde eu apresentei os conceitos básicos e nomenclaturas dos parafusos e também mostrei as equações fundamentais de juntas parafusadas. Na segunda parte, eu vou mostrar uma aplicação através de um exemplo de juntas parafusadas em manutenção. Agradeço pela atenção e espero vocês na segunda parte desta apresentação.